Irmãos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 32, diz assim: E a hora nona exclamou Jesus com alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, aqui é uma frase icônica de Cristo na cruz, uma das poucas palavras que ele falou na cruz, e uma delas foi essa: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, lá no Getsemane, Jesus orava dizendo: olha, Deus, Pai, se for possível, que passe de mim esse cálice sem que eu beba. O problema para Cristo não era a morte, era porque pelo fato de todo o pecado do mundo estar sobre ele, Deus já não o acompanhava. Deus já não estava mais com ele, porque se há pecado, não há Deus. Se há pecado, não há presença de Deus. Sabe, o que nós precisamos entender é isso: se nós estamos vivendo em pecado, a presença de Deus não é com a gente. O problema é que a gente acha que só porque a gente vai na igreja de domingo a domingo, tá tudo bem pecar de vez em quando. Só que o problema é, o pecado faz parte da natureza humana. Só que o que eu entendo é que nós precisamos alimentar o nosso espírito para que a gente evite pecar. Sabe, Jesus não morreu na cruz para que você sempre tenha uma carta branca para pecar. Não, Jesus morreu na cruz para que, se você sendo pecador como é, você tenha uma chance de se renovar com Cristo, de viver uma nova vida. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Sabe, Deus vai dizer através de Isaías, se eu não me engano, não, Jeremias: eu sei qual o pensamento eu tenho acerca de vós, pensamento de bem, não de mal, pensamento de fazer prosperar e não de causar danos. Sabe, essa é a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Só que a morte de Cristo é muito mais valiosa do que a gente mesmo entende. Sabe, quando Jesus morreu na cruz, irmão, detalhes da crucificação é impressionante, porque naquela época a crucificação era feita a cruz sobre medida. Só que a questão é, quem estava planejado para morrer era Barrabás. Só que aqui o povo clama: solta Barrabás e crucifique-o. E na pressa, talvez, não se fez uma cruz nova. Não se fez uma cruz sobre medida para Cristo. Sabe, são detalhes que na Bíblia me impressionam, porque através de um pequeno detalhe, Deus mostra que a cruz não era para ele. A cruz era para Barrabás até então. Foi feita para Barrabás, só que no meio chegou Cristo e livrou Barrabás da morte. Sabe, isso é claramente dizendo: olha, a cruz era sua, mas eu te livrei. A cruz era sua, mas eu te dei uma nova chance, então aproveite. Se você já está salvo, amém, mas se você não está, ainda há tempo. A palavra diz que a gente deve procurar enquanto há tempo. Se a gente procurar de todo o coração, a gente vai encontrar. Sabe, a gente tem que começar a realmente se entregar verdadeiramente para Deus. A gente vive numa maneira muito medíocre. Sabe, Jesus não morreu na cruz só para te fazer um agrado, ele morreu na cruz para te libertar do mal, para te tirar das mãos do pecado, da escravidão do pecado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Coisas novas vão se fazer se Cristo vive em mim. Mas não basta dizer, tem que ter prática, tem que ter ação, sabe? A gente tem que se entregar verdadeiramente. Quando a gente se entrega verdadeiramente, a nossa vida muda. É normal. É normal, às vezes, a gente não conseguir mais frequentar os mesmos ambientes. É normal a gente não conseguir mais viver da mesma maneira. É normal, por quê? Porque Cristo agora está nos incomodando com aquilo que está errado.
Sabe, Jesus aqui está dizendo, olha, Deus meu, por que me desamparaste? Você percebe que Jesus não disse Pai, porque já estavam separados. Jesus se separou de Deus para te salvar. Jesus deixou a sua glória para vir para a terra, para morrer na cruz. Ei, se isso não te dá esperança, o que vai te dar, irmão? Sabe, tenha isso em mente, a morte de Cristo. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono, à direita do Pai, ele está sentado. Porque ele está vivo, irmão. Ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou para que a nossa fé não seja em vão. Sabe, viva essa esperança. Essa esperança de que ele não só morreu, mas um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. A questão é, será que a gente está pronto? Será que a gente está pronto? Sabe, que Deus te abençoe. E que a morte de cruz, a morte de Cristo não seja mais uma na sua lista, mas que seja a coisa mais importante para você. Se você ainda não se salvou, se você ainda não é salvo, essa é a oportunidade de ouro para você. Que Deus te abençoe, que você possa entender e que se você quer ser salvo, precisa entender o sacrifício de cruz e precisa também ter a esperança de que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Amém. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja extraordinária e que Deus possa transformar a sua mente. Que Deus possa te transformar de dentro para depois você transformar o que está ao seu redor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.